minha história com a cultura em Paranavaí, pelo menos profissionalmente, ela teve início em 2006. Em 2005 eu concluí o curso de jornalismo. Aí em 2006 eu recebi o convite para trabalhar no Diário do Norte do Paraná. Na época eles estavam criando um caderno novo, o Região. E o meu papel nesse caderno era produzir conteúdo sobre Paranavaí, exatamente também por eu ser de Paranavaí. E havia um espaço para publicar não apenas a realidade cotidiana da cidade, mas também histórias voltadas para aspectos mesmo do passado, voltada também para personagens de Paranavaí. Então daria para fazer um trabalho de resgate da história da cidade ou da história de personagens que de repente já não eram conhecidos, mas naquele período, ou que de repente valeriam a pena resgatar suas histórias. Então, o meu trabalho que eu considero mais interessante nesse período foi exatamente fazer isso. Eu tive a oportunidade de, em 2006 e em 2007, resgatar histórias de personagens que já não eram conhecidos por muita gente em Paranavaí, embora pudessem ser também conhecidos por gerações anteriores, como por exemplo uma história que eu resgatei e que foi uma das primeiras, foi a do seu Irineu Pantaroto, que é um músico barbeiro, né, que é bem conhecido em Paranavaí. Inclusive, à época, o título da reportagem era Entre a Navalha e o Acordeão, que falava dessa relação dele com a barbearia e, ao mesmo tempo, com a música. Aí, em seguida, também eu acabei abordando a história da Banca do Vigando, que é um personagem bastante intrigante, né, e interessante de Paranavaí, que foi o seu Vigando Heinck. Acabei conhecendo também nessa época a casa do segundo prefeito de Paranavaí, Ulisses Faria Bandeira. Publiquei também alguma coisa sobre isso e comecei a ter contato com o que havia, né, publicado sobre a história de Paranavaí naquela época e pessoas que de alguma forma se preocupavam também em resgatar algum elemento da história de Paranavaí. Aí em 2008 eu já não estava mais no Diário do Norte do Paraná, mas aquilo despertou em mim um interesse em continuar esse trabalho. Aí eu continuei pesquisando esporadicamente, até que em 2009 eu fundei um blog que leva meu nome e, claro, exatamente para publicar histórias de Paranavaí, fazer um trabalho de pesquisa independente. Também foi nesse ano que eu comecei a prestar serviço como jornalista para a Fundação Cultural de Paranavaí, sobre artistas locais, sobre as atividades culturais do município, da Fundação Cultural, e também havia uma abertura para publicar também histórias de personagens e de fatos de Paranavaí. E claro, a gente tinha, né, o caderno de cultura à época, o DN Cultura, que era publicado no Diário do Noroeste, então havia um espaço para publicação ali também e com público já definido de alcance. E eu sempre tive uma preocupação em não me restringir a dados. Claro que dados são importantes, mas eu nunca vi isso como uma prioridade, o aspecto sim, histórico-geográfico voltado para isso. Minha preocupação maior sempre foi a construção da narrativa, até porque meu trabalho é mais voltado para o jornalismo cultural e para o jornalismo literário. Já são praticamente 14 anos realizando isso, desde o início de 2006. Aí comecei então esse trabalho por meio do diário, 2006, 2007, aí em 2009 com o blog, aí fui continuando por meio do blog, aí tendo uma abertura também na Fundação Cultural, por meio do DN Cultura, e também no Diário do Noroeste, fora do DN Cultura, porque depois, quando o DN Cultura acabou, houve o convite também para eu continuar publicando, e eu mantive isso então por um período bastante significativo. Pesquisadores, pessoas, professores que realizavam trabalhos acadêmicos entravam em contato também para de repente usar algum material que eu produzia como referência em algum trabalho que eles também estavam produzindo, como por exemplo artigos, dissertações de mestrado, a tese de doutorado, para de repente citar alguma coisa, né? Em 2011 eu participei do concurso estadual de ensaios
realizado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Participei com o ensaio Paranavaí, uma colonização centenária. E esse trabalho foi premiado em Curitiba. Foi um dos 3 melhores sobre histórias de municípios do Paraná. E um aspecto bastante interessante dessa premiação que ocorreu em 2012 é que eles não conheciam nada da história de Paranavaí e relataram que nunca tiveram contato com nada. Então era a primeira vez que eles estavam sabendo algo sobre a história de Paranavaí e sobre a história da região de Paranavaí. Então foi bastante interessante para mim também esse contato, essa coisa do intercâmbio, né? Eu fui motivado também a participar no ano passado, em 2019, do edital de incentivo à cultura e felizmente fui contemplado fui contemplado para produzir, né? Fui contemplado com recurso para produzir o curta-metragem Paranavaí 1949, Paranavaí 1949, Douglas DC-4, que conta o episódio, né, do avião que fez um pouso forçado, um avião da Transocean Airlines, com tripulação dos Estados Unidos, que foi fretado pela ONU para levar refugiados da Mongólia para Assunção, no Paraguai. Eu havia escrito sobre isso em 2007, 2006 e 2007, ou seja, eu publiquei o documentário, né? O documentário foi lançado em 2019, então a diferença ali de pelo menos 12 anos. Né? E eu sempre tentei também resgatar, como por exemplo no ensaio Paranavaí, uma colonização centenária. É claro que ele faz um recorte porque é um ensaio, não tem espaço para publicar, para fazer uma abordagem, né, mais extensa, uma abordagem mais completa, mas dá para ter uma ideia de um panorama geral do que foi Paranavaí nos tempos de colonização. E eu fiz o quê? Esse meu trabalho de resgate da história de Paranavaí, eu tentei buscar desde um pouquinho da época dos jesuítas, quando eles vieram para cá catequizar os indígenas que viviam numa região que hoje compreende Itaguajé e Jardim Olinda, até um período mais recente. Inclusive nós temos hoje as ruínas de Loreto, ali, entre Itaguajé e Jardim Olinda, e que remete a esse período. E à época veio para cá um dos jesuítas fazer um trabalho com os indígenas, que era o peruano Ruiz de Montoya, que foi quem acabou sendo homenageado com o nome, né, de Vila Montoya, que foi o primeiro reconhecido como o primeiro núcleo populacional de Paranavaí. Claro, nós tivemos antes da Vila Montoya a Fazenda Ivaí, dentro da Gleba Pirapó, e que depois sim, né, deu origem ao primeiro núcleo populacional de Paranavaí. Eu sempre me preocupei também em resgatar histórias de pessoas anônimas, pessoas que não são reconhecidas como pioneiros porque ninguém conhece, ninguém ouve falar, né, da família, de repente não é um sobrenome muito conhecido, aí acaba havendo bastante negligência nesse aspecto também de reconhecimento em relação ao que foi feito, né, no passado. Eu recebi convites também, né, para ministrar palestras associadas a esse trabalho que eu faço de resgate histórico também, que eu prefiro dizer que não é de história de Paranavaí, mas de histórias de Paranavaí, né? Até porque, embora eu goste de seguir também uma linha cronológica, eu realizei esse trabalho de forma não linear, né? Indo e voltando, e acabei recebendo convites, né, para ministrar palestras em escolas, para ministrar palestras em faculdades, em semanas, né, universitárias. Então é bastante interessante. O SESC também já me convidou para falar sobre a história de Paranavaí, então eu percebo que é um reconhecimento também, né, do meu trabalho isso. Eu tenho um livro pré-editado sobre a história de Paranavaí, intitulado Areia Branca, Histórias de Paranavaí, que são, na verdade, seguem uma linha cronológica, mas que abarcam, né, diversos fatores da história de Paranavaí. E é um livro que eu pretendo, né, lançar em algum momento, estou reeditando ele agora, é um livro que ele ficou bem grande, assim, por assim dizer. Eu pretendo ver também se eu vou abstrair mais conteúdo dele, né, de repente tirar algumas histórias, ou de repente incluir outras no lugar. Eu quero reeditar
ele ainda. Outro aspecto também que eu acho interessante citar é que diz respeito também à repercussão do meu trabalho na mídia, né, em outros meios de comunicação, porque eu produzindo conteúdo sobre Paranavaí, eu acabei atraindo atenção também, né, de outros veículos, como, por exemplo, além das publicações em jornais locais e em jornais regionais, emissoras de TV também, né, RPC já entrou em contato comigo algumas vezes para produzir conteúdo também relacionado à história de Paranavaí com base, né, em matérias que eu produzi. Já também acabei sendo procurado por pessoas, né, que queriam sugestões de material ligado à história de Paranavaí para também produzir conteúdo a respeito. Então eu acho que quando você realiza, né, esse trabalho, você acaba se tornando em algum nível, né, um tipo de norte, né, para algumas pessoas, ou de repente até mais de algumas pessoas, terem uma referência a mais, né, para de repente buscarem uma consolidação da própria história, ou para de repente desempenhar um trabalho em algum outro lugar também, porque a gente sabe que esse trabalho ele ainda é pouco explorado, é um trabalho que deveria, né, ser mais valorizado de resgate da história. Eu acredito que a gente ainda tem muito mais, né, possibilidades e muito mais meios hoje de fazer isso. Eu só posso dizer que é muito melhor, né, desempenhar esse tipo de trabalho hoje, porque questão de acesso a pessoas, não apenas por meios tradicionais, mas por meios também virtuais. Aí você tem também a questão também de mais disponibilidade de conteúdo em mais meios. Então, quanto mais você disponibiliza esse conteúdo, mais também você motiva, né, outras pessoas a buscarem esse tipo de informação. E é isso que eu acho também que é importante. Ao mesmo tempo que o meu trabalho ele é realizado por um interesse, né, meu mesmo individual, de resgatar a história de Paranavaí, um trabalho independente, ele pode ter um efeito multiplicador. Você acaba estimulando outras pessoas a trilharem um caminho semelhante, de resgate de memória, de resgate de história. Uma coisa que eu considero bastante interessante é que em inúmeras ocasiões eu tive a oportunidade de conversar com estudantes, de conversar com alunos e falar para eles que eles podem começar a construir narrativas da própria história dentro de casa. Por exemplo, conversando com o avô, conversando com a avó, com o pai, com a mãe, porque eles devem ter histórias bastante singulares, interessantes, relacionadas também ao passado de Paranavaí. Então, todos nós temos uma porta, temos uma possibilidade de ajudar a contribuir também com esse trabalho. Eu acho que por isso que eu considero gratificante o resgate da história, o resgate da memória, porque nós temos sempre a possibilidade de materializar tudo isso que é contado para a gente e de alguma forma guardar isso para que possa também servir de referência, né, tanto para as atuais gerações quanto para as gerações que virão. Então esse aspecto eu considero um aspecto de suma importância em relação a esse trabalho de resgate da história de Paranavaí. E o que para mim, claro, é bastante gratificante.